Você já parou para pensar no verdadeiro significado do poder? Será que ter dinheiro, status ou controle sobre outras pessoas nos torna superiores? Ou será que existe algo muito mais profundo que define quem realmente somos? A história que você vai ouvir hoje é sobre Ricardo Moreira, um homem que confundiu sucesso financeiro com superioridade humana. É sobre Helena, uma mulher que provou que conhecimento e dignidade valem mais que qualquer fortuna. E, acima de tudo, é sobre uma lição que mudou tudo. Prepare-se para uma narrativa sobre orgulho, humilhação, vingança e redenção. Uma história que nos faz questionar até onde vai nossa arrogância e qual o preço que pagamos por ela. Essa é a história de como um império foi derrubado não por um concorrente, não por uma crise econômica, mas por uma única frase dita no momento errado, para a pessoa errada. Vamos começar. Ricardo Moreira sempre acreditou que poder era sinônimo de superioridade. E não apenas acreditava, vivia essa filosofia todos os dias, em cada interação, em cada olhar, em cada palavra. Aos 48 anos, ele havia construído um império. Sua empresa de tecnologia, a Moreira Tech Solutions, era avaliada em milhões de reais. Escritórios em 3 estados. Mais de 200 funcionários. Contratos com multinacionais. O nome dele era sinônimo de sucesso no mundo corporativo. Mas havia algo que o dinheiro não comprava e que Ricardo nunca entendeu: respeito genuíno. Ele caminhava pelos corredores de vidro e aço da sede como um imperador inspecionando seu território. Terno impecável, italiano, sapatos que custavam mais que o salário mensal de seus funcionários. O cabelo grisalho penteado para trás com gel importado. Relógio suíço no pulso esquerdo, pesado, ostensivo. Para Ricardo, pessoas eram cargos. Números em uma planilha. Recursos humanos no sentido mais literal e frio da expressão. E quem estava abaixo dele na hierarquia, o que significava praticamente todo mundo, devia obediência absoluta. Ele não cumprimentava a recepcionista. Não sabia o nome do segurança. Não agradecia quando alguém segurava a porta para ele. Por quê? Porque essas pessoas existiam para servi-lo. Era a função delas. Ponto final. Os gerentes tremiam quando ele entrava em uma reunião. Secretárias evitavam cruzar com ele nos corredores. Até mesmo seus sócios preferiam se comunicar por e-mail do que enfrentá-lo pessoalmente. Ricardo gostava disso. Gostava do silêncio que se instalava quando ele chegava. Gostava de ver o nervosismo nos olhos das pessoas. Para ele, isso era respeito. Isso era poder. Mas ele estava prestes a descobrir a diferença entre medo e respeito. E essa lição viria de onde ele menos esperava. Era uma terça-feira comum. Nada indicava que aquele dia seria o início do fim de tudo que Ricardo havia construído. Por volta das 10 da manhã, ele saiu de sua sala no último andar, uma suíte executiva com vista panorâmica da cidade, e desceu até o 3º andar, onde ficava o setor de tecnologia da informação. Havia um problema. Alguns sistemas estavam lentos. Nada grave, mas Ricardo não tolerava ineficiência. Ele queria respostas. Queria nomes. Queria alguém para culpar. Ao virar o corredor, parou abruptamente. No meio do chão, próximo a um servidor aberto, havia uma bagunça. Ferramentas espalhadas. Cabos expostos, pendurados como entranhas de uma máquina. Caixas de equipamentos empilhadas sem organização. E, ajoelhada no chão, de costas para ele, uma mulher trabalhava concentrada, com uma lanterna entre os dentes e as mãos mergulhadas na parte interna do servidor. O rosto de Ricardo se contorceu em uma expressão de irritação absoluta. Quem deixou essa bagunça aqui? Ele disse alto, fazendo questão de que todos no andar ouvissem. A mulher se levantou com calma. Devagar. Tirou a lanterna da boca. Limpou as mãos em um pano que estava no bolso da calça cargo. Ela devia ter uns 35 anos. Cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Sem maquiagem. Camiseta preta da empresa, um pouco desbotada pelo uso. Tênis confortável, próprio para ficar horas em pé. Sou a técnica de informática, ela respondeu, com voz firme mas sem agressividade.
Estou resolvendo um problema no sistema de redundância. Uma das unidades de armazenamento apresentou falha. Ricardo a olhou de cima a baixo. Não de forma analítica, mas com desprezo evidente. Então, ele riu. Foi um riso curto, seco, desprezível. O tipo de riso que não carrega humor, apenas crueldade. Técnica. Você. Ele repetiu, como se as palavras fossem incompatíveis. Isso é serviço demais para você, não acha? Alguns funcionários que estavam por perto pararam o que faziam. Outros baixaram a cabeça, fingindo estar ocupados. Ninguém queria ser a próxima vítima. Ninguém nunca intervinha quando Ricardo começava. A mulher respirou fundo. Seus olhos não mostraram raiva, mas algo mais perigoso, decepção controlada. Se o senhor me der espaço, ela disse, mantendo o profissionalismo, consigo terminar em 15 minutos. Ricardo deu um passo à frente. Invadiu o espaço pessoal dela. Quanto tempo até terminar? Ele perguntou, ignorando completamente o que ela havia acabado de dizer. Porque cada minuto que esses sistemas ficam parados custa mais do que você ganha em um mês. Entendeu? Ela o encarou. Por um momento, pareceu que ia responder algo. Mas se conteve. Se o senhor parar de falar, ela disse, devagar, articulando cada palavra, eu termino mais rápido. O sorriso de Ricardo sumiu instantaneamente. O silêncio que se instalou foi denso, pesado, eletrizante. Saiba com quem você está falando, ele disse, com a voz baixa, perigosa. Gente como você é facilmente substituível. Tem 10 pessoas esperando por essa vaga. Pessoas que sabem o lugar delas. Ela não respondeu. Apenas o olhou. Um olhar longo, analítico. Como se estivesse gravando cada detalhe daquele momento. O nome dela era Helena. E ela nunca, jamais, esqueceu aquele dia. Helena Silva não era uma técnica qualquer. Formada em ciência da computação pela Universidade Federal, com especialização em segurança da informação e sistemas críticos, ela havia trabalhado em empresas gigantes antes de aceitar a posição na Moreira Tech. Aceitou porque o salário era bom, porque o desafio técnico era interessante, porque, na entrevista, prometeram um ambiente meritocrático, onde competência importava mais que política interna. Mentira. Nos 8 meses que trabalhou lá, Helena viu de tudo. Viu Ricardo humilhar uma estagiária até ela chorar na frente de todos. Viu ele demitir um analista júnior por um erro que tinha sido causado por falta de treinamento adequado. Viu ele se apropriar de ideias de funcionários em reuniões com clientes sem dar o menor crédito. Ela viu, mas nunca foi alvo direto. Até aquele dia. Quando Ricardo se afastou do corredor, Helena voltou ao trabalho. Terminou o reparo. Testou os sistemas. Tudo funcionando perfeitamente. Mas algo havia mudado nela. Naquela noite, em seu apartamento pequeno mas organizado, Helena sentou-se diante de seus 3 monitores. Xícara de café fumegante ao lado. Música eletrônica ambiente tocando baixo nos fones de ouvido. Ela não estava com raiva. Não estava irracional. Estava calculista. Havia algo que Ricardo não sabia sobre Helena. Antes de trabalhar com suporte técnico, ela havia sido pesquisadora de vulnerabilidades de sistemas, testadora de invasão, consultora de segurança cibernética para instituições que precisavam proteger informações sensíveis. Ela conhecia cada falha, cada brecha, cada backdoor que existe em sistemas corporativos. E, mais importante, ela conhecia cada falha do sistema da Moreira Tech, porque foi ela quem configurou grande parte dele. Passou a noite trabalhando. Não dormiu. Não descansou. Escreveu códigos. Criou algoritmos. Preparou um conjunto de scripts tão sofisticado que levaria anos para ser rastreado. Se é que fosse possível rastreá-lo. Às 6 da manhã, quando o sol começava a nascer sobre a cidade, Helena fechou o laptop. Estava pronto. Mas ela não ativou. Não ainda. Primeiro, precisava ter certeza. Precisava saber se Ricardo era apenas um homem tendo um dia ruim, ou se era realmente quem demonstrava ser. A resposta veio na semana seguinte. Durante uma reunião geral,
Ricardo fez questão de contar uma piada sobre como havia colocado uma técnica no lugar dela. Riu da própria história. Alguns gerentes, por medo, riram junto. Helena estava na sala. Ouviu tudo. Naquela noite, ela digitou uma sequência de comandos em seu computador pessoal e ativou o protocolo. Ricardo Moreira acordou no dia seguinte com o celular vibrando incessantemente. Eram 5h40 da manhã. Ainda estava escuro. Atordoado, pegou o telefone. 17 chamadas perdidas. 38 mensagens no WhatsApp corporativo. 20 e-mails marcados como urgentes. Todos dizendo a mesma coisa: chegue urgente. Emergência. O estômago de Ricardo apertou. Ele não sabia por quê, mas sentiu que algo estava muito errado. Chegou à empresa em tempo recorde, quebrando todos os limites de velocidade. O estacionamento executivo estava lotado. Carros do conselho, carros dos diretores, todos já estavam lá. Ao entrar no prédio, encontrou o caos absoluto. Funcionários correndo de um lado para o outro. Telefones tocando sem parar. Gente gritando instruções contraditórias. O ambiente, normalmente silencioso e controlado, parecia um mercado de ações em dia de creche. O que está acontecendo? Ricardo gritou, sua voz ecoando pelo saguão. Paulo, o diretor de TI, veio correndo. Estava pálido, suando. Parecia que não dormia há dias, embora houvessem se passado apenas horas. Ricardo, nós perdemos tudo. Como assim perdemos? Ricardo agarrou o braço dele com força. Perderam o quê? Tudo, Paulo repetiu, a voz quebrando. Sistemas principais. Backup. Contratos digitalizados. Base de dados de clientes. Códigos-fonte dos nossos softwares proprietários. Tudo foi criptografado. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Criptografado? Como? Não sabemos. Não há registro de invasão externa. Não há logs de acesso anormal. Os sistemas simplesmente travaram às 3 da manhã. E quando tentamos reiniciar, encontramos isso. Paulo levou Ricardo até a sala de controle. Na tela principal, enorme, projetada na parede, havia uma única mensagem. Fundo preto. Letras brancas. Piscando lentamente, metodicamente, hipnoticamente. Poder não é sinônimo de respeito. Ricardo leu. Releu. Não compreendia. Isso é um ransomware? Ele perguntou. Quanto querem? Não há pedido de resgate, Paulo respondeu. Nenhum contato. Nenhuma instrução. Só essa mensagem. Então como recuperamos os dados? Não podemos. Não sem a chave de descriptografia. E não sabemos quem tem essa chave. Ricardo sentiu a raiva subir pela espinha. Então encontrem. Ele explodiu. Contratem quem for necessário. Paguem o que for preciso. Eu não vou perder minha empresa por causa de um hacker miserável. Mas sua raiva era impotente. Pela primeira vez na vida, Ricardo estava completamente sem controle. Os dias seguintes foram um pesadelo crescente. Ricardo contratou a melhor empresa de segurança cibernética do país. Especialistas vieram de São Paulo. Trouxeram equipamentos, softwares, equipes inteiras de analistas forenses digitais. Investigaram cada linha de código, cada log de sistema, cada ponto de acesso. Nada. Nenhum rastro. Nenhuma invasão rastreável. Nenhum vírus identificável. Nenhum malware conhecido. Era como se os sistemas tivessem simplesmente decidido se autodestruir. Como se a própria máquina tivesse escolhido trair seu dono. Isso é impossível, disse o coordenador da equipe de segurança, um homem de óculos grossos chamado Marcelo. Um ataque dessa magnitude deixa rastros. Sempre deixa. Mas aqui é como se nunca tivesse havido uma invasão. Então foi alguém de dentro? Ricardo perguntou, a paranoia crescendo. Possivelmente. Mas todos os funcionários com acesso aos sistemas críticos foram investigados. Nada de anormal. Nenhum acesso fora do horário. Nenhum comportamento suspeito. Ricardo ofereceu recompensas. R$ 10.000 para qualquer informação.
Depois, 50 mil. Depois, 200 mil. Ninguém apareceu. A polícia foi envolvida. Crimes cibernéticos. Delegacia especializada. Peritos oficiais. Mesma conclusão, impossível rastrear. Enquanto a investigação se arrastava sem respostas, a empresa sangrava. Clientes começaram a cancelar contratos. Afinal, como confiar em uma empresa de tecnologia que não consegue proteger os próprios sistemas? Funcionários pediram demissão. Ninguém queria estar em um barco afundando. A imprensa pegou a história. Manchetes devastadoras. Império tecnológico de Ricardo Moreira desaba após ataque hacker. Moreira Tech à beira da falência, o que deu errado? De milionário a quebrado, a queda de Ricardo Moreira. O nome que antes era sinônimo de sucesso virou piada. Meme. Exemplo de arrogância punida. Então, uma semana após o ataque inicial, uma nova mensagem começou a aparecer nos sistemas que ainda funcionavam. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo formato. Você se lembra do que disse? Ricardo começou a ter insônia. Perdia peso. Olheiras profundas marcavam seu rosto. As mãos tremiam. O império que ele havia construído em 20 anos estava ruindo em questão de dias. E ele não sabia como parar isso. 10 dias após o colapso, Ricardo estava em sua sala, cercado por pilhas de processos judiciais, relatórios financeiros catastróficos e mensagens de sócios exigindo explicações. A porta se abriu. Paulo entrou, hesitante. Ricardo, talvez tenha uma opção. Ricardo ergueu o olhar. Havia desespero nele agora. O orgulho havia sido consumido pela necessidade de sobrevivência. O quê? Qualquer coisa. Qualquer uma. Paulo engoliu seco. Existe alguém que, talvez consiga ajudar. Alguém com capacidade técnica suficiente para entender esse tipo de ataque. Mas o quê? Ricardo se levantou. Fala. Ela não trabalha mais aqui. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Quem? Ricardo perguntou, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Helena Silva. A técnica de que você, que saiu mês passado. O nome atingiu Ricardo como um soco no estômago. Helena. A mulher ajoelhada no chão. A bagunça no corredor. As ferramentas espalhadas. Gente como você é facilmente substituível. Suas próprias palavras ecoaram em sua mente como uma sentença. Ela pediu demissão. Ricardo perguntou, a voz fraca. Sim. 2 semanas depois daquele incidente. Ricardo não precisava perguntar qual incidente. Ele sabia exatamente. Por que ela pode ajudar? Paulo escolheu as palavras com cuidado. Helena não era apenas técnica de suporte, Ricardo. Antes de vir para cá, ela trabalhava com segurança cibernética avançada. Testava sistemas de bancos, hospitais, órgãos governamentais. Ela conhece vulnerabilidades que a maioria dos profissionais nem sabe que existe. E o quê? Ela configurou grande parte da nossa infraestrutura. Se alguém sabe como esse ataque foi feito, é ela. Ricardo fechou os olhos. O orgulho gritou dentro dele. Não, nunca, jamais pediria ajuda para ela. Mas então pensou na empresa, nos funcionários que ainda restavam, nas dívidas acumulando, no império desmoronando, e percebeu que não tinha escolha. Onde ela está? Helena agora trabalhava em um escritório pequeno, independente, numa área menos nobre da cidade. Consultoria particular. Poucos clientes, mas bem pagos. Trabalho honesto. Ambiente respeitoso. Quando Ricardo chegou, não levou seguranças. Não levou o carro executivo. Pegou um Uber. Vestiu roupas simples. Pela primeira vez em décadas, tentou parecer humano. O escritório era modesto. Segundo andar de um prédio comercial antigo. Placa discreta na porta. HLS, consultoria em ti. Ricardo respirou fundo. Bateu. Entre. A voz de Helena veio de dentro. Ele abriu a porta. O escritório era organizado, limpo, funcional. 2 mesas, computadores, prateleiras com manuais técnicos.
Helena estava sentada, olhando para a tela, terminando algo. Quando ela se virou e o viu, não demonstrou surpresa. Como se já soubesse que ele viria. Ricardo Moreira, ela disse, sem se levantar. Nunca pensei que o veria aqui. Ricardo fechou a porta atrás de si. Ficou em pé, como um aluno diante da diretora. Helena, ele começou, mas as palavras falharam. Ela aguardou. Paciente. Implacável. Eu vim pedir ajuda, ele finalmente disse, e cada palavra custou um pedaço de seu orgulho. Só você pode recuperar meus dados. Helena se recostou na cadeira. Cruzou os braços. A expressão dela era neutra, mas os olhos diziam tudo. Engraçado, ela disse devagar. Ontem eu era facilmente substituível. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Abaixou a cabeça. Eu errei. Errou. Helena se levantou agora. Você me humilhou. Na frente de todo mundo. Tratou-me como se eu fosse nada. Eu sei, ele admitiu, a voz quebrando. E não tenho desculpa. Fui arrogante. Fui cruel. Fui tudo o que você está pensando que fui. Helena o estudou em silêncio. Viu um homem quebrado. Desesperado. Pagando o preço de anos de crueldade condensados em um momento. Eu ajudo, ela finalmente disse. Ricardo ergueu o olhar, esperançoso. Mas, ela continuou, com uma condição. Qualquer uma, ele respondeu sem hesitar. O que você quiser. Dinheiro, cargo, participação na empresa. Não quero nada disso, Helena interrompeu. Quero que você peça desculpas. Publicamente. Para mim, e para cada pessoa que você já humilhou nesses anos todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sabia o que isso significava. Significava destruir completamente a imagem que ele havia construído. Significava admitir fraqueza. Significava tornar-se vulnerável. Mas ele já estava destruído. E vulnerável. E fraco. Eu aceito, disse. 2 dias depois, foi convocada uma reunião geral extraordinária na Moreira Tech. Todos os funcionários que ainda restavam foram chamados. Ex-funcionários receberam convites. Parceiros de negócio. Imprensa. Ninguém sabia o motivo. Rumores circulavam. Alguns achavam que Ricardo anunciaria falência. Outros, que venderia a empresa. Outros ainda especulavam sobre uma possível prisão. O auditório estava cheio. Câmeras instaladas. Jornalistas com microfones. Um clima tenso, expectante. Ricardo subiu ao palco. Sem preparação. Sem discurso decorado. Apenas a verdade. Ele olhou para a plateia. Viu rostos que ele havia desprezado. Pessoas que ele havia tratado como números. Seres humanos que ele havia esquecido eram humanos. Meu nome é Ricardo Moreira. Ele começou, a voz tremendo. E durante anos, eu confundi poder com valor. Murmúrios na plateia. Eu tratei pessoas com desprezo. Humilhei quem estava abaixo de mim na hierarquia. Acreditei que dinheiro e posição me davam o direito de ser cruel. Ele respirou fundo. Mas eu estava errado. Completamente errado. Então, ele começou a nomear. Um por um. João, do setor financeiro. Eu critiquei seu sotaque na frente de clientes. Você não merecia isso. Carla, da recepção. Eu nunca aprendi seu nome, mesmo depois de 5 anos te vendo todo dia. Me desculpe. Fernando, analista júnior. Eu te demiti por um erro que foi culpa minha, por não ter dado treinamento adequado. A lista continuou. Cada nome, cada situação, cada humilhação sendo reconhecida, verbalizada, assumida. Alguns na plateia choravam. Outros estavam em choque. E finalmente, Ricardo olhou para onde Helena estava sentada, no fundo do auditório. Helena Silva, ele disse, e sua voz falhou. Você estava apenas fazendo seu trabalho. Um trabalho essencial. E eu te tratei como se você fosse nada. Como se fosse substituível. Como se não tivesse valor. Ele desceu do palco. Caminhou até onde ela estava. E, diante de todos, ajoelhou-se. Você estava certa. E eu, errado. Me perdoe.
O silêncio absoluto foi quebrado por algo inesperado. Aplausos. Começou com uma pessoa. Depois duas. Depois toda a plateia estava de pé, aplaudindo. Não Ricardo, mas o momento. A coragem. A humanidade finalmente aparecendo. Helena ajudou Ricardo a se levantar. Levante-se, ela disse. A humilhação não traz crescimento, apenas a compreensão. Horas depois da reunião, nos servidores da Moreira Tech, algo extraordinário aconteceu. Os sistemas começaram a voltar, um por um, sem intervenção humana, como se uma mão invisível estivesse desfazendo o caos. Arquivos sendo descriptografados, bancos de dados restaurados, códigos-fonte recuperados, tudo voltando ao estado anterior, sem perdas. Os técnicos observavam em êxtase e confusão. Como isso está acontecendo? Perguntava um deles. Não sei, respondia outro. É como se o sistema estivesse se curando sozinho. Na verdade, a centenas de quilômetros dali, Helena estava em seu escritório, digitando comandos em seu laptop, ativando protocolos que ela havia preparado meses antes. Ela não estava revertendo o ataque. Ela estava completando o plano. Porque Helena nunca quis destruir a empresa. Nunca quis vingança cruel e definitiva. Ela queria algo muito mais valioso, transformação. Antes de ir embora, antes que os últimos sistemas fossem restaurados, ela deixou uma última mensagem. Não nas telas de todos. Apenas no computador pessoal de Ricardo. Quando ele ligou o sistema no dia seguinte e viu seus arquivos de volta, encontrou um único arquivo de texto no desktop. O nome do arquivo, o_verdadeiro_hack.txt. Ricardo abriu. E leu. Ricardo. O ataque aos seus sistemas foi real. Mas o ransomware não foi. Eu poderia ter destruído tudo. Apagado permanentemente cada dado. Poderia ter vendido informações para concorrentes. Poderia ter arruinado você de forma irreversível. Mas não era sobre isso. Todos os seus dados sempre estiveram seguros. Em backup criptografado que só eu controlava. Os sistemas corrompidos eram simulações. O caos era calculado. O desespero era necessário. Você precisava entender o que significa perder tudo. Precisava sentir impotência. Precisava experimentar a humilhação que distribuiu livremente por anos. O verdadeiro hack não foi nos seus computadores. Foi na sua perspectiva. Espero que tenha aprendido. Espero que seja genuíno. Porque poder sem humanidade não é poder, é tirania disfarçada de sucesso. Use essa segunda chance sabiamente. Helena. Ricardo leu a mensagem 3 vezes. 4. 5. Então fez algo que não fazia desde criança. Chorou. Não de raiva. Não de frustração. Mas de gratidão. E vergonha. E alívio. E compreensão. Ele havia sido hackeado. Não seu sistema, mas sua alma. E isso salvou tudo. 1 ano se passou. A Moreira Tech não apenas sobreviveu, prosperou. Mas era uma empresa diferente agora. Ricardo implementou mudanças profundas. Criou um código de ética rigoroso. Estabeleceu canais de denúncia para abuso de poder. Instituiu treinamentos mensais sobre respeito no ambiente de trabalho. Mas mais que políticas, ele mudou a cultura. Começando por si mesmo. Ele aprendeu o nome de cada funcionário. Passava pelos corredores cumprimentando pessoas genuinamente. Perguntava sobre suas famílias, seus sonhos, seus desafios. Criou um programa de reconhecimento onde funcionários podiam indicar colegas que os ajudaram. Não gerentes indicando subordinados, mas pares reconhecendo pares. Os lucros não caíram. Curiosamente, aumentaram. Funcionários motivados e respeitados produziam mais. Criavam mais. Inovavam mais. A imprensa, que antes havia noticiado o colapso, agora escrevia sobre a transformação. Ricardo passou a ser convidado para palestras sobre liderança humanizada. Escreveu artigos sobre o custo oculto da arrogância corporativa. E Helena? Ela recebeu um convite. Ricardo pediu para que ela voltasse. Não como técnica, mas como diretora de tecnologia.
com salário condizente, com autonomia total, com respeito absoluto. Helena pensou por uma semana, consultou seus valores, avaliou a sinceridade do convite e aceitou, não porque precisava do emprego, mas porque viu uma oportunidade genuína de criar algo melhor, de ser parte de uma transformação real. Em sua primeira reunião como diretora, ela reuniu toda a equipe técnica e disse algo que nunca esqueceriam: tecnologia é poder, mas poder sem responsabilidade é destruição. Nossa responsabilidade aqui não é apenas manter sistemas funcionando, é garantir que esses sistemas sirvam pessoas, todas as pessoas, com dignidade. A equipe aplaudiu. E não era um aplauso político, era genuíno. E assim termina a história de Ricardo Moreira e Helena Silva. Mas as lições dessa história permanecem, ecoando muito além desses personagens. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, confundimos sucesso com superioridade? Quantas vezes tratamos alguém com desprezo apenas porque tínhamos poder sobre eles naquele momento? Quantas Helenas existem no mundo, pessoas competentes, dignas, essenciais, que são invisibilizadas por Ricardos que acreditam que hierarquia significa valor humano? E quantos Ricardos existem que precisam desesperadamente dessa mesma lição, antes?